nesse lugar, eu notei a presença do Senhor. Em culto pode faltar tudo, pode faltar instrumentista, pode faltar pastor, pode faltar pregador, só não pode faltar ele, e ele já está aqui nesse lugar. O pastor Rafael é um amigo, né, alguém que já passou por algumas fases com nós, Michele, e eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Estava vindo no caminho ali agora, né? E aí eu me lembrei de um dia que você me mandou uma mensagem. Muito tempo a gente não trocava mensagem. Eu estava num conflito de uma decisão que eu tinha que tomar. E aí de repente, né? Eu ali correndo na pista, eu paro de correr e vou olhar o celular. Tem uma mensagem lá desse pastor. E aí ele manda lá, você lembra da mensagem? Seja forte, corajoso, Deus é contigo. E Deus nos surpreende nessas horas, nesses momentos, porque Deus consegue ouvir o seu interior. Pastor, hoje eu quero ter essa liberdade, né? Eu estava pensando o que eu ia trazer aqui para essa casa, para essa igreja. Eu estou me sentindo tão bem aqui, irmão. Posso continuar? Amém? E desde quando a gente conversou, né, sobre estar aqui, né, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, chamava-se conversa. Fala como conversa. Eu falei, mas isso não é tema de mensagem, conversa? E eu quero conversar com vocês aqui hoje. Peguei o celular durante 2 vezes para mandar uma mensagem que eu não estaria aqui hoje, né? Como o senhor relatou, né? Nós perdemos um amigo assim do coração. Eu saí da casa do pastor hoje, era 2h35 da manhã, eu estava lá com a família, esperamos retirar o corpo, e assim foi um momento muito difícil, né? E aí hoje o dia inteiro, irmão, pensa, né? Alguém tem uma empresa para cuidar e hoje eu não consegui fazer o fechamento, eu não consegui trabalhar, não consegui fazer nada. É assim, muito difícil. Claro que a gente sabe que está num lugar melhor, a gente não tem dúvida nenhuma disso, que cumpriu, né, o propósito. Mas nós questionamos a Deus, não só nesse momento. Eu tenho certeza que você chegou aqui talvez cheio de questionamentos, e Deus mandou conversar com vocês aqui hoje. Vocês podem conversar um tempo comigo? Quando eu entrei aqui, passou de coração, eu entendi por que eu vim aqui, que eu falei, gente, não é para mim, não tem como eu estar lá. Eu não consigo ministrar uma palavra hoje, né? Hoje eu fui para o escritório, fiquei o dia inteiro fora de casa. Minha esposa me ligou algumas vezes, né? Normalmente ela está com o pai dela lá em casa, ela nem me acompanha quando o pai dela está, veio de longe. E aí hoje ela entendeu, falou assim, eu vou com você. Eu falei, você vai mesmo? Eu falei, eu vou com você. Obrigado, viu? Por entender, por cuidar, mas hoje foi um dia muito difícil, muito difícil. Mas o Senhor me fez entender algumas coisas, e nos dias mais difíceis o Senhor nos usa de forma sobrenatural. Só para você entender, hoje eu encontrei com um rapaz desviado pela manhã, fui olhar um caminhão de terra que estava fazendo uma bagunça na rua, né? Por isso que a gente tem que ser prudente. E aí eu tratei as pessoas lá com muito respeito, mesmo o rapaz sendo ignorante. E aí encosta o 3º caminhão para encher de terra, na frente do escritório, que é a bagunça. Era um rapaz que era discípulo nosso. Falei, meu Deus, se eu tivesse, né? E aí conversamos, ele desviado, né? Convidamos para ele estar na presença de Deus. E aí vou lanchar numa padaria lá no bairro Tirol. Fui saindo com o carro andando. Aí só tinha uma mesa nessa padaria, a padaria meio fraquinha, né? Só tinha uma mesa, né? E o pessoal lá lanchando com um rapazinho, aí eu falei assim, eu não vou lanchar em pé, né? Falei, amigo, posso sentar aqui? Ele pode, fica à vontade. E aí quando eu sentei, ele falou algumas coisas assim que eu nem estava entendendo, sabe quando sua cabeça está aérea? De repente comecei a prestar atenção nele. E aí ele conversando, que ele tinha saído da empresa, e eu pensando, o que eu tenho a ver com isso, irmão? Eu desliguei da empresa, que eu quero algo maior, e foi falando. Falei, amém. E aí? Aí eu falei, rapaz, mas começamos a falar, e pastor, não tem um negócio, né? Eu falei assim, não vou falar de Bíblia nem de Deus com esse cara. E de repente eu falei, sem querer. E aí ele falou assim, rapaz, você acredita que eu preciso voltar para a igreja? Eu falei, você está precisando porque você já esteve lá? Já fui crente. Eu falei, você saiu de lá? Já, saí. Ele perguntou, você é crente? Eu falei, eu sou, tem um tempão que eu sou crente. Aí ele falou, você é de qual igreja? Eu falei, sou da Aliança Eterna. Ele falou, eu era de lá. Eu falei, rapaz. Aí tirei uma foto com ele, né, uma selfie, mandei pro pastor dele. Falei, bem cuidado, tá precisando voltar. Sabe o que eu estou te falando? Nos dias mais improváveis, Deus vai olhar para você de forma diferente. E quando Ele olha de forma diferente, Ele faz alguma coisa diferente. O problema é que às vezes a gente está acostumado com a mesmice do dia a dia. Domingo passado, eu ri quando o senhor falou aqui, foi muito engraçado, porque domingo a minha esposa, você já viu a pessoa que dá recado pro pastor? Ela mandou um recado lá para o altar, eu estava ministrando a Assembleia de Deus. Aí ela falou assim, olha, a Assembleia tem um negócio de oportunidade, vamos dar umas 400 oportunidades. Eu posso falar que eu fui da Assembleia, tá bom? Estou falando mal não, quem já fez da Assembleia aqui? Sabia que tinha mais de 200. E aí meus pais são de lá, meu pai é presbítero da Assembleia de Deus, minha mãe é regente de coral, né? E aí eles começaram dando oportunidade. Aí ela já chegou e falou, fala para não me dar oportunidade. Eu falei, eu não estou ouvindo.
E aí a pastora olhou para ela, se ela olhou para mim, eu falei, eu acho que vai dar. Eu pensei que a pastora falou, né, ela é esposa de pastor, né? Tem cuidado muito bem de mim. Mas amém, igreja? Você está aqui comigo? Quero compartilhar uma palavra aqui, rapidinho, quero tomar muito seu tempo. Lá em João capítulo 15, sei que você conhece esse texto de cor e salteado. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. João capítulo 15, verso de número 16. João está depois de Gênesis aí, amém ou não amém? Antes de Apocalipse. Quem achou, diga, estou indo para o céu. Quem não achou, fala assim, espera, eu vou também. Nós vamos esperar, nós estamos querendo ser lá com nós. Aqui é aquela igreja que não deixa ninguém para trás, né, cara? Já? Vocês estão vendo aí, gente? Pelos olhos da fé. Amém. Diz assim, esse texto. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos conceda. A gente pode repetir um versículo só, eu vou ler e você vai repetir, tá bom? Diga assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Diga com voz alta assim, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, repete com fé, a fim de que tudo, quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Você crê nisso? Fecha seus olhos aí, Pai. Nós lemos aqui a Tua palavra e isso é o máximo que eu poderia fazer. Mas agora eu peço para que, nesses minutos que o Senhor nos concedeu de estar aqui, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor, nessa noite. Mas nós escolhemos a Tua casa. E nós não vamos sair daqui envergonhados, nem decepcionados, porque nós sabemos que o Senhor vai falar. Poderia estar qualquer outro aqui, mas o Senhor me chamou para estar aqui nessa noite. Então que a Tua presença, além de presente, ela se manifeste em nós e através de nós. Homens e mulheres se deslocaram da sua casa para ouvir aquilo que o céu tem a dizer. E nós precisamos ouvir a Tua voz. Então vem, Senhor. Diga, vem, Senhor. Você pode esvaziar suas mãos e dar um melhor aplauso aí para a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Sabe, queridos, quando eu leio esse texto, e esse é um texto assim muito complexo, que a gente pode tirar vários tipos de mensagem desse texto. É por isso que você ouve ele muito, né? Mas quando nós olhamos, parece que é interessante, parece que Deus está fazendo uma acepção de pessoas. Olha, então, existem pessoas que Deus escolhe e pessoas que Deus não escolhe. E talvez isso seria motivo para nós justificarmos algumas coisas, algumas situações, de falar, olha, então é por isso que eu não estou tocando na igreja, então é por isso que eu não prego, porque Deus não escolheu a mim, Deus escolheu o outro. Mas isso não é uma verdade. Eu gostaria de falar isso aqui com você, até porque Deus usa as pessoas mais improváveis para fazer coisas grandiosas. Domingo para mim foi um dia muito bacana e especial, pastor, porque essa igreja que eu estava ministrando, a Assembleia de Deus, foi a igreja, né, e eu falei isso lá, né, amor, foi a primeira igreja e a primeira vez que eu ministrei uma palavra. Eu tinha 17 anos e foi muito bacana, porque eu preparei um mês, o líder de jovem, né, na época eu tocava, né, hoje já era ruim, hoje piorou, mas na época meu negócio era louvor, eu já tinha um CD matriz gravado já, com uma banda, e tipo assim, meu negócio era louvor, gostava de cantar, aquele negócio todo. E de repente agora o líder de jovem me chama para pregar lá na igreja, eu falei assim, vamos embora, vamos pregar. Um mês preparando. Escrevi 3 folhas, irmão. Pensa, 3 folhas, José, pregar sobre José, de sonhos, não sei o que.
E aí eu lembro que a igreja é muito cheia, aquele negócio grande e tal, né? A sede ali no Regina. E aí eu subi para o altar, teve um louvor e eu subi para o altar. Falei, agora, um mês preparando. Você... E não, irmão. Abri ali o esboço, li, de terno, gravata, perfume caiaque. Comecei a pregar. 10 minutos tinha acabado a mensagem. Você está rindo que nem eu sei. E aí eu lembro que a igreja toda olhando para mim, questão de jovem, veio de Serra Verde, especial, né? Irmão, pensa. Aí o líder de jovem olhou para mim, eu falei assim, aí não, você está rindo, imagina a igreja toda vendo essa cena. O líder de jovem falou, acabou. Aí o cara teve que subir e pregar de novo. E aquilo me envergonhou, eu fiquei na tristeza. E aí eu lembro que eu fui em São Paulo depois disso, cantando no aniversário de 15 anos, pastor Rafael. E aí a Assembleia de Deus tem esse negócio, quando você vai, você quer te levar em todos os prédios da Assembleia de Deus, né? E aí eu fui num tanto de prédio, e no domingo eu fui num prédio muito bonito, acho que era no Brás, Assembleia, alguma coisa assim. E aí quando eu cheguei lá, no último culto que eu ministrei, uma irmã vem, para na minha frente, que as irmãs que tem os coquinhos, existe mesmo, né? Não é história, não existe. E ela falou assim, eu preciso entregar algo de Deus para sua vida. Eu falei, fala comigo. Eu falei, nossa, Deus, vai ser o patrocinador do meu CD. Senhor, eu sabia que o Senhor não ia me trazer em São Paulo à toa. Aquela mulher olha para mim e fala, olha, Deus está mandando te dizer que vai te usar na palavra. Aí na hora eu falei, não, a senhora está errada. E eu falei isso com ela mesmo. Eu falei, mas a senhora estava aqui? Né? Tipo assim, eu cantei lá. A senhora estava aqui? Ela falou, estava. Eu falei, por quê, né? Eu canto Daniel e Samuel, Canarinhos de Cristo. Como é que é o nome daquele outro? Zé Marque Adriano. Os irmãos da Assembleia quase foi renovado aqui agora. E aí ela me entregou essa palavra. E o Senhor mudou todo o quadro da minha vida. E me colocou diante de um altar. Por que eu estou te contando isso? Porque eu não somente escolhi isso, eu fui escolhido para isso e aceitei o chamado sobre isso. Mas as coisas são processos, as coisas não acontecem da noite para o dia. Se eu fosse parar para te contar o meu processo aqui, talvez não daria tempo. Mas é um processo. Veio o tempo do aprendizado. O fato de você estar sentado onde você está aí agora, meu irmão, não significa que isso aí é o seu lugar. Porque isso é transitório. O Senhor te coloca sentado para daqui a pouco te levantar para ensinar uma multidão. Pastor, mas eu já ouvi isso um tanto de vezes. Para de ouvir, começa a pegar. Começa a trazer para você, começa a dizer, eis-me aqui. Eu estou falando de um lugar, hoje, por exemplo, foi algo tão forte, de pessoas procurando para ouvir a palavra de Deus, pessoas necessitadas. A Bíblia já dizia, ainda continua dizendo, meu irmão, que a seara é o quê? Grande, enorme. E como são os cefeiros dessa seara? As pessoas que vão lá colher isso são poucas. É por isso que o Senhor nos reúne nesse lugar, porque não significa que talvez você vai estar no altar de uma igreja, mas talvez o altar é a sua casa, onde o Senhor vai te levantar lá, para ministrar para vizinhos. Posso te falar um negócio aqui? Se o seu pastor falar que você é crente, eu até acredito mais ou menos. Mas se o seu vizinho falar que você é crente, aí eu acredito totalmente. Minha rua tem 4 pastores ou 5? Misericórdia. É pastor demais para uma rua só, gente. Quantos são referências lá? Isso aí é outra conversa. Porque de alguns a gente ouve assim, não tem lógica esse fulano ser pastor. Não tem cabimento um negócio desse. Sabe? Seu vizinho sabe que você é crente? Não precisa responder, eu não estou aqui. Nem era para falar isso, Deus está mandando. Não estou nem aí, meu irmão. Se o pastor Rafael não quiser me chamar aqui, eu abro uma igreja e eu prego lá. Não tem problema não. Porque às vezes a gente não está entendendo algumas coisas que não é nem que está acontecendo, é que não estão acontecendo na nossa vida. A gente não entende, mas a gente não faz nada para que aquilo aconteça também. Quer ser altar de Deus? Começa lá, pelos pequenos. Seja o ministro da sua casa. Eu sou confrontado em casa lá pelas minhas filhas. A pequena então é uma sabedoria de Deus, que tudo que eu faço, ela é pastor Júnior. O senhor vai bater na sua filha? Pastor Júnior? Só me chama de pastor nessa hora, irmão. É pai, quando faz alguma coisa que não agrada ela, é pastor. Aquela menininha lá, você deu pirulito para sua filha? Não, pastor. Tu já até de Zé me falou, ô Zé, eu falei, Zé? Quem é Zé? Não, pai, tô brincando.
Mas os filhos da gente precisam notar isso. Aí nós lemos um texto aqui que fala que, olha, não me escolhestes vós a mim. Quando começa a falar dessa forma, o que eu preciso entender? Se fosse para você escolher, olha, seja sincero, nem precisa responder, e o pastor está olhando para mim, não vai te ver. A gente escolheria estar aqui hoje, gente? Se fosse olhar, porque a nossa vontade, nosso desejo, nosso cansaço, quarta-feira, 20 horas, acabei de chegar em casa, tomei um banho, sentei no sofá. Você entendeu o que eu estou te falando? Porque nós, talvez não teríamos o coração para escolher Jesus e as coisas de Jesus. É por isso que quando você aceita Jesus, não é você que está aceitando, você foi encontrado por Ele. E quem é encontrado por Jesus uma vez, meu irmão, nunca mais se perde. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Não tem lugar para você se esconder. Não tem lugar para você se esconder. Pastor Rafael acompanhou uma fase da nossa vida, e assim eu passei um momento muito complicado. E aí estamos saindo, né? Obrigado pela oração. Estamos saindo de um tempo de recesso, de cansaço ministerial. Há uns anos atrás nós assumimos um prédio né? Enfim. E Deus nos levou para esse prédio, e lá ficou um membro. De 300 membros que tinha nessa casa, né, Michele? Ficou um membro. E nós fomos para lá. Eu, minha esposa e minha família. Tinha 300. E eu me lembro que foi assim o tempo mais difícil, mas foi o tempo que eu mais aprendi as coisas em Deus. Eu vivi tanta experiência nesse tempo lá, irmão. Tanta experiência. Que de fato a gente via que não era por nós. Lembro que quando eu fui para esse lugar, eu tinha projetado por mim mesmo, e as pessoas que saíram daquele lugar eram pessoas que eu tinha ganhado, que a gente tinha começado uma obra ali, através de uma célula, só para você entender. E aí eu lembro quando foi esse desafio, a gente não ia para lá, mas Deus falou comigo e a minha esposa dentro de um carro. Um dia saindo aqui de Sarzeda, a gente fazendo um casamento, e o pastor tinha falado, olha, a gente precisa que você vá para lá, a gente precisa que você vá para lá. E um mês eu falei, não vou, pastor, de jeito nenhum, não vou para aquele lugar, sofri uma rebelião, não vou para lá, não vou. E aí eu lembro que um dia nós saímos do casamento, eu e ela, a gente estava fazendo um casamento aqui, e quando a gente vai no carro, Deus começa a falar através de uma mensagem do rádio. Ouça isso. Você acredita que Deus fala? E a gente tinha falado uma frase, né, mas a gente falou assim, a gente não vai para lá nem morto. E aí nós ouvimos uma mensagem, e essa mensagem começava a falar. Saímos daqui de Sarzeda, perto da Lonax ali, tem um sítio ali, o casamento era ali. E aí quando chegamos dentro de casa, na garagem, nós não conseguimos descer do carro, ouvindo a mensagem. E no final nós estávamos chorando dentro daquele carro, falando, você está entendendo o que Deus está falando aqui? Ela tô. E a gente chorou muito. Eu lembro que minha filha chegou no carro, batendo para a gente abrir o vidro, e a gente só fez assim para ela sair para lá, 11 horas da noite. E Deus falou claramente que era para a gente voltar para lá. Eu fiquei tão impactado por aquela mensagem, pregada pelo pastor João Henri Palharim, que eu liguei na rádio, 3 dias depois, para pedir a mensagem. Não existe a mensagem. Vou falar de novo para você entender. Estou te falando da parte de Deus aqui. Não existe a mensagem. Deus parou toda uma estação de rádio para falar com um casal dentro de um carro. Você entende quem que é o seu Deus? Eu mandei e-mail. Falei, vocês não têm... Gente, eu sei o horário, eu sei o dia. E eu pegava o convite de casamento, olhava o horário, o dia, e falava, é nesse horário aqui que foi a mensagem. Não, esse dia ele pregou tal coisa. Recebi o e-mail, até que eu desisti. Falei, eu sei quem falou então. E fomos para lá. Vivemos dias difíceis, mas o Senhor nos escolheu para estar lá. Não me escolheu de vós amigos, mas eu escolhi a vós. Será que você entende que cada pessoa que está aqui, que passa por aqui, que hoje não está aqui, que está em casa, mas que domingo vai estar aqui, você entende que cada pessoa foi escolhida por Deus para isso? Mas você entende também que existem uns que estão lá fora também que foram escolhidos, mas ainda não aceitaram o chamado? Porque se a gente for ler esse texto um pouquinho antes, 2, 3 versículos, Deus começa a falar um pouquinho sobre amor. E isso nos impacta muito porque se você aceitar o chamado, Deus vai te amar, amém, amém? E se você não aceitar, vai continuar te amando do mesmo jeito. Mas aí quando nós aceitamos esse chamado, o Senhor nos dá um nome. Você sabia que você tem um nome celestial? O nome que você usa na terra aqui é o nome que a sua paternidade escolheu para te identificar. Mas o céu tem um nome diferente para você. É por isso que Satanás fica furioso quando Deus te chama pelo nome.
Tem muitas pessoas aqui que o nome estão sendo falado lá no inferno. Pastor, pastor tem medo do diabo. Ih, esquenta a cabeça com ele não, filho. Tem muitos nomes espirituais que estão sendo falados lá no inferno. Eu vejo Satanás falando, olha, a gente precisa parar fulano de tal, porque se não parar agora vai ganhar uma multidão para Jesus e vai atrapalhar aquele Anchieta todo, Sazedo, vai ter um problemão se a gente não parar fulano. Mas deixa eu te falar uma coisa, levanta a sua mão, você vai receber isso nessa noite. Se o seu nome está sendo falado no inferno hoje, é porque ele já está sendo projetado no céu para coisas grandes e Deus vai levantar e a partir deste lugar. Não vai vir ninguém de fora para fazer aquilo que Deus tem para fazer aqui. Deus já escolheu, Deus já levantou, Deus já nomeou, Deus está selando e Deus vai confirmar. É porque muitas vezes a gente não quer aceitar as missões que o Senhor nos dá. Eu me lembro uma vez que ia aceitando esse desafio, eu nem ia falar sobre isso aqui não, pastor, eu preparei o trem aqui, mas não, deixa, vamos embora. E aí eu me lembro, você conhece muito bem o desafio, pastor Michele, talvez algumas outras pessoas. E aí eu fui para esse desafio, Deus mandou, eu falei, vamos embora. E a primeira coisa que eu fiz, eu escrevi o nome de todos os membros daquela casa que eu tinha ganhado para Jesus, que eu tinha batizado. Eu falei assim, eu vou atrás de todo mundo. E fui para o monte. O monte é bom, sim ou não? Mas às vezes no monte é um problema. Deus não faz aquilo que a gente quer, nem aquilo que a gente está pedindo. Ele executa aquilo que ele planejou desde o início. Muitas vezes a gente fica ouvindo, que Deus vai mudar o plano dele a seu respeito. De jeito nenhum, eu não creio nisso. O plano de Deus, ele é fiel do início ao fim. Ele pode demorar um pouco mais por falta de resposta sua. Ele pode mudar a trajetória, mas o plano é fiel. E aí eu lembro que eu escrevi o nome de um tanto de gente, falei, vou visitar fulano, vou visitar ciclano, vou visitar, vamos embora. E aí no último dia que estava eu e na época o diácono Glederson, a gente chama ele de Deda, Fabi. Fabi é uma moça de 1,10 m mais ou menos, no máximo, né, Grazi? 1,10 m, sim. E aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, rasga isso, era uma agenda, irmão. Rasga a agenda. Eu falei, não, sem chance. Você é doido? Olha o diabo. Vou visitar esse povo tudo, levar isso tudo para a igreja. O Espírito Santo falou, rasga os nomes. Eu falei, não. Vou visitar todo mundo. Eu batizei, eu ganhei, eu levei para a cela. Até que uma hora ele falou, sabe, quando o Espírito fala muito sério, você fala assim, eu rasgo, eu nem desço daqui. Eu rasguei aqui, desci chorando. Deus não permitiu que eu visitasse uma pessoa daquela casa. Uma. Nem parente. E eu fui para aquela missão. Sem ninguém. E eu, minha esposa, minha família, mais 4, 5 pessoas da igreja. Eu lembro que tiveram dias muito difíceis, né? Da gente ter que abrir o culto, cantar, fazer oferta, pregar, fechar o culto, receber os outros na porta. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, cara? Teve um dia, assim, muito atípico, que eu nunca mais vou esquecer, porque aí teve um dia que uma equipe de louvor foi lá me ajudar. Eu falei, não, salvou. Não, Caião, falei, salvou. Só de eu não ter que fazer o louvor hoje vai me ajudar demais. E aí eu dormi, porque domingo eu não dormia. Eu, né, de manhã eu estava na sede, de noite preparando mensagem, louvor, ensaio, tinha que chegar 1 hora antes, 1 hora e meia antes, né, que louvor, que negócio, fazia violão, fazia tudo. A equipe vai lá louvar. Eu falei, não, beleza, hoje é só palavra, estou bonito. 5 horas da tarde dormia, igual crente, igual gente. Telefone toca, falei, pastor! Oi, Gil do louvor. Pastor, o senhor vai me perdoar? Eu falei, o que está acontecendo? Hoje nós não vamos poder ir. O pastor Rodrigo está voltando para a sede, assim, né? E a gente precisa receber ele. Eu falei, mas quem que você vai mandar? Pastor, o pessoal do louvor tudo quer receber ele. Eu falei, ninguém quer eu. Eu falei, mas como assim, Gil? Manda alguém do violão. Pastor, já tentei antes de te ligar. Irmão, eu saí naquele dia irado. Imagina você ir fazer um culto irado. Eu falei, Deus, conversa comigo hoje, não. Não, estou te falando sério, irmão. Eu falei, Deus, não conversa comigo hoje, não vai dar bom nós dois hoje. Arrumei minha esposa, por que você estava indo para a igreja? Ensaiar. E fui, arrumei tudo e estou indo e tal, liguei para o sonoplasta. Cadê os meninos? Falei, os meninos é eu. E fui, cheguei lá, eu falei, diante de Deus, estou te falando sincera, porque às vezes vocês olham a gente pastor, né? Não, irmão, a gente sofre as mesmas coisas que você. E aí cheguei lá, pastor Rafael, liga o violão para mim, por favor, filhão. Ligou o violão, ligou os negócios e tudo. Aí ele falou assim, pastor, o senhor não está muito bem hoje não, né? Eu falei assim. Aí ligou o violão, liguei pro meu baterista, tem como você vir, filho? Não, pastor, o senhor falou em cima da hora. Eu falei, só se tiver jeito, se não tiver, não vem não. Não, eu vou, mas assim, né, o senhor falou com o pessoal. Eu falei, eu sei, filhão, vem, filhão, tô indo, pastor. Chegou na hora do culto.
E aí eu comecei, né, fazer. Tô ensaiando, passei sozinho. Então, sabe como você tá nervoso, você ensaia? Pega o tom, tá bom, isso aí mesmo, beleza. Esse tom, anota só o tom. Depois ver o que vai dar. Aí eu lembro que tinha uma situação que as pessoas passavam na porta da igreja, pessoas que já frequentavam lá, e falavam assim, mas tô achando aqui diferente. Aí os diáconos ficavam tentados em falar para as pessoas ficarem lá, e falavam assim, pastor fulano está procurando fulano, o que a gente fala? Ele fala que a igreja é lá em cima, né, que mais? É porque é umas 10 pessoas. Eu falei, não, fala aí, bora. Aí nesse dia alguém virou para mim e falou assim, pastor, a diaconisa chegou correndo, passando, falou assim, tem um pessoal lá fora, uns 2 carros. Eu falei, sério? É. E hoje eles estão procurando o senhor. Eu falei, sério? Pastor Júnior? Eu falei, eu mesmo. O que eu falo com eles? Para entrar, né, filha? Já não entra quase ninguém nesse lugar. Com 5, 10, 15. Entrar, filha, para a entrar. Aí entrou uma família, é uma família em 2 carros. E aí entrou, eu falei, gente, eu sou muito ruim de memória, péssimo. Eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar. E aí entraram, aquela família, e ficou no culto, e bacana. E aí aquele culto começou assim, sabe, começou a ficar bom, e o louvor gostoso. E aí eu fui tomar, falei, negócio tá ficando bom. E aquele negócio foi fluindo, e o louvor, meu irmão, mentei louvor, oferta, e fui metendo aquele negócio, a palavra, aquele negócio que eu nem... No final eu fiz o apelo. De 8 pessoas, 7 aceitou Jesus, da família. Não, espera aí pra você dar glória, segura, irmão, você é muito ansioso. Você tem que assistir Divertidamente 2, tá ansioso. Aí, meu irmão, eu fui lá, eu fui de que cor mesmo que eu fui, irmão? Nem lembro, eu fui de uma cor lá, porque eu tive que ir de uma cor. Mas depois isso é outra história. Aí, irmão, 7 aceitou Jesus. Aí eu gostei daquele, eu falei, 4 era músico. E 3 irmãs, aquelas irmãs que dançavam, aqueles negócios de coreografia, aqueles negócios. Ficaram conosco. Trouxeram mais gente, só a família deles, meu, enchia uma van. A igreja foi crescendo em graça, eu tive que colocar uma van, o pastor Rafael esteve lá ministrando. Tive que colocar uma van saindo ali do Recanto da Lagoa, do Ouro Negro, para trazer os irmãos para a igreja. Tinha culto que a gente tinha 80, 100 pessoas. Começamos a fazer trabalho de libertação. Demônio para todo lado, saía até na tampa da igreja. Como diz, saía demônio até pelo ladrão assim, que negócio. Nossa, Deus do céu, é muito demônio, mas na hora que sair tudo vai ficar bom. Levei o pastor lá para missão um dia, você lembra? Tira um cara, tem muito para me tirar aqui. Foi lá, pôs fogo. E eu estou te contando porque batizamos um tanto de gente, a célula foi crescendo, foi avançando. Através daquele prédio, que era um prédio que já tinha acabado, abrimos um prédio no Ouro Negro. E o negócio foi crescendo, foi avançando. Só que chegou uma hora que a gente se cansou. Empresa, família. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Mas Deus está mandando falar aqui. E aí a gente decidiu a voltar para a sede, deixamos o prédio lá estruturado, com pessoas, com membros, né? Voltamos para a sede, muito cansado. Depois decidimos não ficar no ministério. E decidimos descansar. Fala comigo, descansar. E descansar. Descansamos. E descansamos. Cuidado com o tempo de descanso. Parece ser o melhor de Deus, mas não é. Quando a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas determinadas, você não pode ultrapassar o tempo que Deus determinou. Não é o nosso tempo. E de um tempo para cá, né, a gente chegou no ministério, ficamos lá 3 anos, né, conversei com o pastor e nós ficamos lá. Irmão, o tempo passa muito rápido, você não tem ideia. O pastor Rafael algumas vezes entrou em contato com nós. Obrigado, viu, pastor, por entender aquele tempo, né? Alguns pastores ficaram com raiva de mim porque eu não os atendi. Porque eu não fui ministrar, porque eu não fui... Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Eles acham que nós somos automáticos, é um robô que tem que estar lá, que tem que fazer, porque não foi e tal. Eu lembro que o dia, né, que eu te falei, você liberou uma palavra e falou, descansa. Mas Deus não vai te deixar nesse lugar aí, não. Mas nesses últimos tempos, as pessoas começaram a gritar por socorro. E sabe quem que Deus colocou na nossa vida? Aquelas pessoas lá de trás. Algumas que estão nas drogas, outras que estão perdidas, pedido de socorro, irmão, você não tem ideia.
Por que eu estou te falando isso? O texto continua falando assim, ó. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Deu fruto, sim ou não? Deu fruto, sim ou não? Me ajuda a pregar em nome de Jesus. Mas o texto não acaba, o texto continua. E o vosso fruto permaneça. Ganhar faz parte. Permanecer é o propósito. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ganhar faz parte. Permanecer é o propósito. Uma parte você faz, a outra é por Deus. Você consegue convencer alguém a aceitar Jesus? Consegue, gente? Quem faz isso? Mas você consegue fazer com que alguém permaneça em comunhão na casa? Consegue. Hoje, conversando com um rapaz viado, ele falou assim: toda igreja que eu vou não me sinto bem. E você sabia que isso precisa acontecer? Por mais que a gente fique lá, mas você não pode olhar as coisas, você tem que olhar Jesus. Para que esse negócio, irmão, olha para mim. Casa, igreja. Se você for numa casa de alguém e essa pessoa te tratar mal, você tem prazer em voltar lá? E se for seu parente, você tem prazer em voltar lá? Mas e quando você vai num lugar que você é bem acolhido, que você é bem tratado? Você quase se oferece para voltar. Senhora, que dia não na sua casa de novo tomar um café? Mas os irmãos cara de pau agora, o pastor Rafael agora, né? A gente se convida assim ou não? Ninguém, a gente chama ninguém para ir na casa da gente, né? Pronto, tô querendo ir lá, hein? Tô sabendo lá que você fez uma feijoada pro fulano, falou mais nada. Não é assim? Porque casa, você tem que se sentir bem. Igreja não tem como. Assim que eu saí do ministério, eu não saí para sair para nenhum outro lugar, né? Por mais que alguém pensasse, você está indo para... Não saí. E aí minha esposa começou a mandar em alguns lugares. Igual como é que eles falam? Que fica pulando de galho em galho, né? Mas a gente não estava nessa fase de pular de galho em galho. A gente estava procurando lugar. E é difícil. Olha aqui para mim. As pessoas que às vezes vêm visitar, não estou falando que é aqui, amém? Não, só para você entender. Às vezes as pessoas não voltam porque elas não se sentem bem. Porque quando acontece o contrário, a pessoa fala assim: não, é lá que eu vou ficar, é aqui que eu quero ficar. E eu quero liberar sobre essa casa aqui, meu irmão, que daqui uns dias vocês vão ter um problema santo. Não vai caber gente aqui nesse lugar. Você vai ter que levantar do seu lugar, dar lugar para alguém, ficar lá fora, porque você fala assim: só visitante está sentado aqui nesse lugar. Porque hoje que as pessoas precisam é ser bem acolhidas. E essa não é a responsabilidade de Deus, é do povo de Deus. Você sabe o que significa Cristo? Você sabia que você é a imagem e a semelhança de Cristo? Cristo é aquele que se entrega. Eu lembro quando nós, na Canaã, não sei se as pessoas aqui conheceram, acho que é grave. Eu lembro que a gente tinha um problema santo lá, a gente estava conversando esse dia no carro, sabe o que a gente tinha que fazer? Eu era líder lá do diaconato, eu sempre fui muito chato. Até hoje minha esposa fala isso. Né? E se ela fala, eu acredito. Tal. E eu lembro que a gente tinha um problema santo, né? Daquele prédio, daquele tamanho, de não ter lugar para as pessoas. Aí o que a gente fazia? Procurava os líderes de cela, ali um líder de cela. Aí a gente falava: você pode levantar do seu lugar? E aí sentava os visitantes. Olha que problema santo. Mas tudo é um processo. Você acha que Deus quer trazer pessoas para cá, sim ou não? Ele precisa confiar em você, que você vai cuidar dessas pessoas. É Deus que dá povo. É Deus que destina ovelhas para cuidar de pastores. O que eu quero dizer para você aqui, que o fruto precisa permanecer. E nós temos feito resgates. Há uns 15 dias atrás, pegamos uma irmã lá, juntamente com a sua filha, pedindo socorro há mais de 3 meses, irmão. Pedindo socorro. Olha, eu estou na situação. E assim, eu falei: mas não estou pastoreando prédio. Não sabe que negócio que você fica assim? Mas não, é você mesmo. Pegamos, levamos. E aí a fala dela, eu estou trazendo isso porque a fala dela, em todos os lugares que eu mandava ela ir, sabe? Fala: vai em tal lugar. Vai no pastor tal, pastor tal é gente finíssima, você vai amar. Foi lá, fui. Gostou? Ô pastor, então. Aí levamos ela na igreja, tem uns 15 dias no máximo. Sábado agora a filha dela está indo para o encontro. A igreja mais longe da casa dessa aqui, ela falou com nós. Falou: eu vou ficar aqui com vocês. O que eu estou falando é que as pessoas precisam ser abraçadas. Você não precisa fazer nada, irmão. Você não precisa ter uma boa palavra, você não precisa ter uma boa oratória, você não precisa ser o cara que prega mais, você não precisa de nada, sabe? Você precisa ser Cristo. Pequenos Cristos, aquele que abraça, aquele que tem a palavra certa. Não é a sua palavra, é a palavra de Deus, liberada sobre a vida das pessoas. Eu queria muito vir aqui hoje pregar uma palavra aqui para a gente arrancar a glória a Deus, mas não é o propósito hoje.
Eu vim aqui para dizer para você que se você andar nessa rota, e aí eu encerro essa mensagem. Se você andar nessa rota, sem entender que você foi escolhido, você foi chamado, o Senhor te deu um nome, e através desse nome, que está ecoando nos 4 cantos dessa terra, pastor, tem hora que a minha orelha queima, vai queimar mais a partir de hoje. Se você entender que o Senhor vai colocar frutos próximo de você, para que eles sejam atraídos para aqui. Eu vou para a última parte do versículo que diz assim, olha. Se tudo isso acontecer, tudo aquilo que vocês pedirem, tudo vos será concedido. Você crê que Deus está na casa? Você crê que Deus está na casa? Você crê que a palavra de Deus é verdadeira? Você pode sair daqui hoje ouvindo esse versículo mais uma vez na sua vida. Mas você pode ouvir esse versículo como uma virada de chave na sua vida. Como ministro de Deus, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e agora. Domingo será um dia de você contar um milagre que você vai viver. Eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida. Se eu sou homem de Deus, de hoje até domingo. Se você entender essa palavra, esse versículo vai se cumprir na sua vida. Com a mão no seu coração, eu queria que você fechasse seus olhos por 1 minuto só. Você vai trazer à memória aquilo que você está pedindo a Deus e você não está vendo a resposta. É só você que crê. Se você não crê, só fica o olho só fingindo. Mas você que crê. Se Deus me trouxe aqui hoje, um lugar que não era para me estar, num tempo que não era para estar, daqui a pouco eu estou indo para um velório. Se Deus me trouxe aqui hoje, se essa palavra é para você e para essa casa, eu quero liberar que ainda nesses dias, o prazo de Deus fazer até domingo. Pastor, o senhor está dando dado para Deus? Não, eu estou profetizando o nome dele, que ele falou que tudo que pedires em meu nome, eu vos conceda. Aquilo que está travado há 1, há 2, Deus está me mostrando pessoas aqui que estão com pedido travado há anos. Não acontece. Salvação na sua casa. Deus está me mostrando aqui uma mulher. Na subiei, decanta, na surianda labaraba, chorianda labas. Quando eu liberei essa palavra sobre sua vida, veio esse homem na sua mente. Você tem orado anos e anos e parece que nada acontece. Meu Deus. Deus está mandando te dizer hoje que você precisa entender esse texto que foi lido aqui agora. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Deus vai levar onde você não pode levar. E Deus vai entregar aquilo que você acha que não pode receber. Até domingo você vai subir aqui para glorificar o nome do Senhor. Você faz esse acordo aqui diante de Deus? Fala comigo assim então, pastor. Não, mas fala com fé, como pastor. Se Deus fizer, eu subo e eu vou testemunhar. Quantos creem que vai ter milagre aqui nesse altar? Fica sobre os seus pés aí em nome de Jesus. Eu queria que você cantar. Quando eu cheguei, você estava ministrando aquele louvor lá, o Pai me adotou. E quando eu entrei aqui, eu lembrei de um dia que, diante dessa igreja ainda, para finalizar, eu estava passando uma crise financeira muito grande. Olha que coisa interessante, a igreja bombando, crescendo, avançando, pastor Michel, e eu passando uma crise financeira enorme. Empresa fechando, 25 funcionários, tendo que vender carro para pagar. E aí eu falei assim, eu vou desistir dessa igreja. Fazia apelo, pessoas aceitando Jesus, a igreja crescendo, célula multiplicando. E um dia eu e minha esposa, nós não fomos no culto de quarto. Os pastores não foram no culto, tá entendendo? Diga glória a Deus. Eu falei, Gilmar, eu não posso ir no culto hoje, cara, eu não consigo ir no culto hoje. E aí eu lembro que numa quinta-feira, a gente em casa, não tinha dinheiro para nada, a despensa estava vazia, não tinha nada, irmão. E aí eu lembro que começou-se um coro, tá em dó? Começou-se um coro naquela rua onde eu moro. E aí eu de longe ouvindo um coro, meu Deus, como aquilo foi sobrenatural.